Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria, não é, que abrimos essa 14ª edição do Conversa com o Escritor, Conversa com Escritora, que recebe hoje a poetisa, ficcionista e artista plástica luso-brasileira, a Maria de Lourdes Hortas. Para a gente é uma alegria imensa contar com você aqui, Maria de Lourdes, porque sei que essa tarde será brilhantada de muitas histórias, né, do seu percurso, né, literário, e que será uma oportunidade de aprendizagem aqui para todos nós, estudantes e professores da Escola de Referência de Ensino Médio Dom Vital, em Casa Amarela, no Recife, mas também para as demais pessoas, os demais colegas que estão aqui nos acompanhando na tarde dessa segunda-feira. Então, faça as suas considerações aí iniciais para a gente poder tocar aqui essa nave. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui nesta tarde conversando com você. Agradeço demais você ter me convidado, porque venho acompanhando o seu trabalho, esse projeto muito bonito e muito valioso. Então, você me convidar, para mim, foi uma alegria enorme. Mas, a mais que eu gosto muito de me envolver com juventude, com escolas, e sendo essa escola, Dom Vital, em Casa Amarela, ainda mais feliz fico, porque foi aí que eu passei o fim da minha infância e a minha juventude. Então, é um duplo prazer estar aqui, neste momento. Coisa boa. Lendo um pouco do teu percurso, da tua biografia, eu vi que seu pai tinha uma farmácia aí em Casa Amarela, né? Conta um pouco dessa história para a gente, por favor. Bem, como você sabe, eu sou luso-brasileira. Eu cheguei ao Brasil com 10 anos. E o meu pai já tinha uma farmácia em Portugal. Ele aqui retomou o trabalho dele, então ele comprou uma farmácia em Casa Amarela, ficava ali em frente à feira. E como ele era uma pessoa que ele sabia manipular, era um farmacêutico prático, então ele teve muito sucesso ali no trabalho dele, teve bons clientes e, inclusive, meu pai sempre me deu muita força para eu escrever, foi ele que me deu a minha primeira máquina. Quando ele viu que eu gostava de escrever, ele tinha trazido uma Hermes Baby na nossa bagagem e aí passou para mim. Ele disse, não, fique com essa máquina aí. E uma coisa interessante é que eu comecei a escrever, eu acredito até que por esse fato de eu ter vindo de um país para o outro e ficar muito só inicialmente, não é? Então, a escrita me puxou, me fez companhia, eu comecei a escrever a recriar, na realidade, o mundo da minha infância. Bom, e lá, meu pai, eu escrevi umas coisinhas, às vezes um poema para ele botava na gaveta lá da farmácia, e então apareceu lá um senhor que gostava muito disso, literatura, e papai mostrou a ele, e ele tinha um programa de rádio. Aí ele disse, eu podia, a sua menina já gosta tanto de escrever, porque ela não escreve umas crônicas para a rádio, que eu publico, todo domingo eu leio. Então, o meu pé, realmente, em divulgar a minha escrita foi assim, foi através da rádio, sabe? Foi bem interessante. E papai sempre dava a maior força para mim, né? Ok. Veja, Maria de Lourdes, sabe que eu estou em Vitória de Santo Antão, né? Sou de Vitória, e aqui a gente tem um escritor, não é? Que a gente, né, tem um grande orgulho, né? Que é o Osman Lins. Né? E aí tem uma história, né? Que com o Osman Lins, que ele era um freguês assíduo aí, né? Então Exato. conta um pouco essa história e o que é que aconteceu. Pois é, papai, Osman era cliente do papai. Então, papai, naquela corujice dele, e depois que eu estava escrevendo essas crônicas, disse a ele, seu Osman, minha filha também está escrevendo umas crônicasinhas para a rádio. Porque o Osman também escrevia crônicas para a rádio. Nesse tempo, muitos escritores faziam isso. Aí, ele disse assim, então, ela gostaria muito de conversar com o senhor. Será que o senhor se incomodava
de eu levar ela lá na sua casa. Papai perguntou, né? Aí Osman disse, não importa nada, leve um dia depois da missa, um domingo, você vai lá. Aí deu o endereço, era perto lá da farmácia, era entre a farmácia e a igreja. E aí, papai me levou lá um domingo, foi assim uma coisa inesquecível para mim, porque eu escrevia, mas eu tinha muita dúvida. Eu fazia, mas será que eu tenho o mesmo talento? Nessa época, quando eu conheci Osmar, eu tinha 16 anos. Aí eu ficava assim, me interrogando, e eu achava que um escritor era assim uma coisa fora do mundo, era um ser superior. Ai, meu Deus, mas papai, como é que eu vou enfrentar essa conversa? Eu não sei dizer nada. O pai disse, não, ele é uma pessoa muito simples, ele vai me ouvir, vai lhe aconselhar. Quando chegamos lá, ele realmente nos recebeu com a maior simplicidade. Eu fiquei espantada, porque eu achava que o escritor andava sempre muito chique em casa. Lá estava ele com um calção, assim, uma bermuda, chinelos, e aí a gente entrou, estava a esposa dele, estava uma filhinha dele pintando no terraço. Aí ele disse assim, olha, Hortas, você fique aí conversando com a minha senhora, que eu vou ter uma conversa de escritores com a sua menina. Então, dá licença. Aí me levou para o primeiro andar, que era a biblioteca dele. Aí eu tremendo, com essa vara verde. Aí ele disse, então, Maria de Lourdes, você quer ser uma escritora? Aí eu disse, eu queria muito ser uma escritora, mas eu não sei se eu tenho talento, né? Para isso, se eu conseguirei. Aí ele disse, espera aí que eu vou ler uma coisa para você. Aí ele pegou as cartas a um jovem poeta de Rilke, abriu a primeira, e aí leu para mim a primeira carta. Aí depois enfatizou aquela parte que diz assim, morreria se não lhe fosse dado escrever. Aí olhou para mim assim, bem nos meus olhos, e disse, eu estou perguntando isso a você. Você morreria se lhe fosse verdade escrever? Aí eu disse, eu acho que sim. Eu acho que eu morreria. Ele disse, então pronto. Depois conversou mais comigo, me encaminhou muitas leituras. E a partir desse dia ele me emprestou um livro que eu tive a maior dificuldade para ler, que era Conversas de Goethe com Eckermann, uns dois escritores alemães, né? E a coisa assim, filosófica, mas eu li tudo até o fim, porque depois eu voltei lá para comentar com ele. Então, isso foi assim uma coisa maravilhosa na minha vida, que me abriu muitos horizontes. Eu tive um ano dessa convivência com Osmar. Um domingo sim, outro não, às vezes passava 2, mas sempre que eu ia, eu levava um livro que ele tinha me emprestado, ele me emprestava mais. Aí eu li Machado, todo Machado, li Goethe, li Shakespeare, eu sei lá, Oscar Wilde, ele só me emprestava autores altíssimos, sabe? Muita ficção. Dostoiévski, essas coisas todas. Então foi uma coisa fantástica que eu levei para toda a minha vida. Quando eu já estava para fazer vestibular para Direito, eu frequentava os Torres, e lá eu escrevi umas crônicas no jornalzinho. Aí eu disse, papai, leva esse jornal para o senhor Osmar para ver o que é que ele diz. Aí ele mandou um bilhetinho para mim assim, Lourdinha, você é mesmo, abraço, Osmar. Quer dizer, ele respondeu que eu era uma escritora. Foi uma maravilha. E daí, então, né, essa insegurança, né, que eu imagino que ela permeia, né, ela atravessa todos os escritores, todas as escritoras no início, né? Eu imagino até que em algumas situações os veteranos, às vezes, são, né, essa ventania, né, da insegurança, porque Claro. os processos criativos, mas os tempos, eles são muito líquidos, né, e são mutáveis. E, tomando isso como referência, eu queria agora voltar para uma pergunta que eu sempre tenho feito aqui a todos que têm passado por aqui, Maria de Lourdes Hortas, que é sobre o papel da escola. Não é? Você sendo uma imigrante, não é? Vindo aqui para o Brasil, como é que você
Que importância você atribui à escola, sobretudo à escola pública, e mais, em especial em tempos de isolamento social? Claro. Não, eu acho que a escola é fundamental. Na minha aldeia, onde eu nasci, só havia uma escola. Era um lugar pequeno, só uma escola, nivelando todos os alunos. Ali estudava filho do médico, filha do farmacêutico, que era eu, os meninos mais simples, filhos dos lavradores. Então, mas éramos todos iguais, a gente brincava, era uma coisa linda. E o ensino era maravilhoso, era muito bom. Tanto que quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu fiz até o terceiro ano primário lá. Quando eu cheguei aqui, eu sabia muito mais do que o pessoal da escola particular para que eu fui, do Colégio Nossa Senhora do Carmo, e nunca tive dificuldade nenhuma, porque eu aprendi assim o básico, mas com muito lastro, sabe? Então, sempre achei que eu acho que a escola pública precisa ser melhor vista, melhor orientada, não é? É uma pena que os professores que tanto se sacrificam de escola pública sejam tão mal pagos, porque devia ser das principais verbas da de educação, não é? Eu penso assim. Eu também tive uma breve passagem pelo ensino, mas não ensinei em escola pública, ensinei em colégio particular. Mas estagiei em escola pública e me dava sempre muito bem. Então, eu acho isso, que a escola é muito necessária. Felizes aqueles que vão lá não é? E lá se... E a importância, como é que você vê a leitura literária, né, em especial? Não, a leitura literária, inclusive na escola pública, também considero fundamental. Eu ainda me lembro de alguns poemas que eu li no terceiro ano primário, lá em Portugal. Poetas que ficaram aqueles versos na minha cabeça, os primeiros contatos com a poesia foram através disso. E acho fundamental a leitura, porque é isso que vai abrir horizontes e vai pedir que as pessoas leiam mais. Então, é um aspecto que não pode ser descuidado de maneira nenhuma. Nada, eu não sei se você sabe, eu fui diretora de cultura no Gabinete de Leitura. Nós tínhamos lá uma programação. Maria de Lourdes, eu só queria chamar a atenção, porque eu não sei se é algum problema no microfone, ou se ele está um pouco distante, Oi. o teu microfone, e às vezes a voz ela não é captada devidamente, é só questão do microfone mesmo, tá? Veja agora. Aqui embaixo, isso, onde você está pegando aí. Quer que eu puxe mais? Se aproximar um pouco mais, da boca, isso. Pronto, assim. Mas aí não precisa ficar segurando, não, porque vai ter uma hora que vai cansar. É só eu acho que encaixar um pouquinho aí, ver uma forma. Mas veja, eu queria que você falasse então dessa experiência que você ia contando aí do Gabinete Português de Leitura. Pronto, justamente sobre essa questão da escola pública, não é? Eu, durante a minha última gestão lá, com a colaboração do poeta Juarez Correia e de José Terra, nós fizemos um projeto muito interessante com a escola pública. A gente convidava, isso que você está fazendo hoje, mais ou menos, a gente convidava dois poetas, aliás, convidávamos três, um poeta iniciante, um no meio do caminho e um já mais no patamar mais alto. E a gente entrevistava, eles recitavam. E quem era o nosso público-alvo? As escolas públicas, sabe? A gente contratava um ônibus, íamos buscar, convidávamos algumas escolas, em geral, escolas de referência, alunos de segundo e terceiro ano, e eles vinham e eram o nosso grupo que adoravam. E depois, ali no meio daquilo tudo, aparecia poetas recitando seus poemas, dos próprios alunos, entende? Eu gosto tanto, eu sei fazer. Olha, eu tenho um poema assim, posso dizer? Pode, a gente abriu o microfone. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei muito. Ok, muito bom. Veja, eu queria informar que a nossa sala ela está, digamos assim, decorada, né, com um dos quadros da Maria de Lourdes Hortas, que como artista plástica ela assina Maria Hortas. E é o quadro
Os Barcos da Nazaré, não é? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua faceta, vamos dizer assim, nas artes plásticas. Eu estou vendo aí que tem um outro quadro aí atrás, né? Tem sim, tem. E aí que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, sobre essa sua incursão, antes da gente entrar propriamente na poesia. Bem, eu comecei a pintar não há muito tempo, faz uns 20 e poucos anos, sabe? Quando eu era menina, lá na minha terra, eu gostava muito de desenhar. E me lembro que eu comecei a fazer uns desenhos a partir de uns cadernos. Pronto, fazia isso. Mas depois, quando vim para o Brasil, ainda teve uma fase que eu desenhava, mas aí eu me voltei para a escrita. Na verdade, eu já devia ter uma asa assim, de artista, e, e às vezes acontece muito isso. A pessoa tem tendência artística, não sabe ainda por qual caminho vai, experimenta aqui, experimenta ali. E foi isso que aconteceu. Então, quando cheguei aqui, como eu disse a você anteriormente, eu comecei a escrever por uma necessidade mesmo de uma catarse, de um encontro com as minhas raízes, não é? E passei muito tempo sem pintar, sem fazer nada. Já mais na frente, já na maturidade, eu tive vontade de ter uma galeria de arte. Eu tive duas galerias de arte. Tive uma aqui em Recife, em Casa Forte, chamada Belo Belo, em homenagem a Manuel Bandeira. E essa mesmo Belo Belo eu abri em Braga, lá em Portugal. Então, fazia intercâmbio de pintores. Levava pintores para lá, trazia de lá para cá, e foi um período bem interessante da minha vida, do meu trabalho, assim, com artes. Só comecei a pintar depois que eu parei com esse trabalho de ter uma galeria, não é? E eu fiquei muito amiga de muitos pintores, inclusive do que foi o meu mestre, José de Moura, que é um pintor de Olinda. Aí um dia ele disse assim, Maria, você gosta tanto de pintura, para que você não aparece lá? Vamos conversar lá, vai lá, experimentar, tem lá uma telinha, umas tintas. Aí eu comecei aí, gostei, achei que era bem interessante, por quê? A pintura, para mim, é uma coisa lúdica. Eu não tenho a menor pretensão de ser uma artista plástica, é uma coisa lúdica. Às vezes eu não estou afim de escrever, aí pinto. E outra coisa muito engraçada, a minha escrita, muita gente acha que eu tenho muitas raízes portuguesas na minha escrita, no meu vocabulário. Eu puxo muito meu vocabulário, as minhas imagens, o meu imaginário é muito português, as metáforas, etc. Mas na pintura, não. A pintura eu sou totalmente tropical. Eu gosto de muitas cores, muita coisa, muita alegria, viu? É isso. Que, que coisa boa, Maria de Lourdes Portas. Ah. Veja, eu estava aqui olhando uma frase sua, não é? Na verdade, não necessariamente uma frase sua, mas de um dos seus poemas que diz o seguinte, né, do eu lírico, né? Sou a minha linguagem, nela venho e nela vem, refletida esta paisagem que contenho e me contém. Explora um pouco sobre esse ser e sobre essa relação desse ser com a linguagem. Veja, mais ou menos eu estava dizendo isso quando me referi a, a todo o universo da minha poesia. Não todo, mas assim, o grande tom da minha poesia, a geografia da minha poesia, ser muito portuguesa, muito da Beira Baixa, do lugar onde eu nasci, de São Vicente da Beira. Então, todas aquelas... a geografia de flores, não é? Flores, os matos de lá, os pinhais. Então, por isso que eu acho que quando eu escrevi esse poema, eu dizia, sou a minha linguagem, nela venho e nela vem refletida essa paisagem que contém e me contém, não é isso? Porque é o que acontece com todos os escritores. Você vê,
a infância, ela é fundamental, nunca mais a gente se desapega disso. Então, grandes poetas, você vê o João Cabral de Melo Neto, foi um cara que andou pelo mundo inteiro, era um grande diplomata, ia para aqui, ia para ali, mas ele vinha buscar o Rio Capibaribe, ele vinha buscar os canaviais, não é isso? Vinha buscar a seca, essas coisas todas. Do mesmo jeito, Ariano ia buscar lá Taperoá, não é o lugar dele. E o próprio Osman também, né? Gostava muito de trazer aqueles personagens da infância dele, no romance dele, toda a ficção dele é basicamente em cima de toda a infância, o mundo dele, não é? De Vitória de Santo Antão. Então, comigo também aconteceu. Eu digo, pronto, eu nasci em São Vicente, mas se eu tivesse nascido em Caruaru, naturalmente o meu quintal de Caruaru é que eu ia trazer para a minha poesia, não é? Então, é assim, a gente fica com essas marcas que elas não se apagam. Muito bem. A gente tem um momento agora, Maria de Lourdes Hortas, que tem muito a ver com o teu processo criativo, ou seja, com o processo criativo, né, inventivo do escritor, da escritora, para ele falar um pouco sobre isso, como é que se dá. E aí eu vou soltar uma vinheta para você, após ela, você falar um pouco sobre como é que se dá e como é que tem acontecido essa tua escrita, em especial agora, no período de isolamento social. Certo, tudo bem. Tá certo. Pois não, Maria de Lourdes. Lembrando, gente, que nós temos até às 6 horas o sorteio aí, o link do sorteio, né? Para concorrer a 5 livros da Maria de Lourdes Hortas. Tá certo? Por favor, Maria de Lourdes, qual o nome do livro? Nos Bastidores da Poesia. Nos Bastidores da Poesia. Então, quem ganhar o livro, né? Serão 5 premiados. Maria de Lourdes vai fazer a remessa, né, pelos Correios, quando tudo se normalizar, obviamente, com a dedicatória, né, para os vencedores. Então, por favor, aproveitem. Enquanto a Maria de Lourdes fala um pouco sobre esse processo criativo, não é? Sobre a escritura e como é que ela faz, né? Aqui ela recorre, né? E então eu vou começar eu coloco o link aqui para vocês no chat do YouTube, para quem não se inscreveu ainda. Por favor. Ok. Olha, essa questão do processo criativo é muito pessoal, porque eu particularmente, não tenho qualquer ritual para escrever. Quando se trata de poesia, a poesia é que puxa por nós. Você vê qualquer coisa na rua, ouve uma frase, vê uma música, sente uma emoção. Então, isso, de repente, desencadeia um processo de poesia. Às vezes, eu ando sempre com um caderninho, caneta, eu sempre tenho na minha bolsa. Eu não sei sair de casa sem papel e caneta. Então, às vezes, eu paro assim, dou uma anotadinha e depois aquilo fica na minha cabeça. Acontece também às vezes, até um sonho. Você sonha e aquilo fica na tua cabeça. E o poema, eu construo muito meus poemas, inicialmente, na minha cabeça, fico pensando naquilo, já vou botando algumas palavras. Depois é que eu vou, me sento e aí escrevo dentro daquele tema 4, 5 poemas. Tipo, pronto, você joga aquilo ali, um bocado de coisas, muitas emoções, muitas palavras, mas o poema, eu não sou dessas pessoas que acabei de escrever um poema que mostro logo, que publico, não. Eu gosto de dar um tempinho de gaveta. Inclusive, eu não tenho muito livro de poesia publicado, porque eu tenho muita consciência e muita autocrítica, sabe? Aí eu deixo um tempinho na gaveta, depois eu vou lá buscar. Às vezes já estou deitada, aí me lembro do poema, me levanto, vou lá, ajeito. Eu só escrevo poesia à mão, não consigo escrever poesia diretamente no computador, de maneira nenhuma.
E também tem outra coisa, eu me lembrei agora, quando o Osman leu para mim essa carta, essa primeira carta do Wilke, lá num certo momento ele falava que a solidão é necessária para o escritor. E realmente assim é. Você não consegue escrever um poema cheio de gente, numa multidão, eu pelo menos não consigo. Eu tenho que estar sozinha no meu canto. Quando eu comecei a escrever, eu tinha muito hábito, eu até tenho um poema sobre isso, de me atirar no chão. Eu escrevia deitada no chão e escrevia ali. Hoje já não tenho, não preciso disso, mas antigamente eu gostava, era quase que uma catarse mesmo. Bom, então ele dizia que a solidão é necessária, e eu acho que sim. Então, você pergunta sobre essa questão da pandemia, se atrapalha a escrita. Não atrapalha nada, porque se a solidão é necessária, nunca tivemos tanta solidão, não é isso? Eu escrevo. Eu atualmente tenho escrito algumas coisas das minhas memórias, escrevo um poema aqui, outro ali, sempre estou escrevendo. Realmente faz parte da minha rotina, da minha vida, escrever. Agora, já o processo de escrever ficção é totalmente diferente, pelo menos no meu caso. Eu, já na maturidade, por volta dos meus 35, 36 anos, eu tive um problema de identidade, com essa questão de viver no Brasil e ter sido imigrante. Não um imigrante que quis vir. Eu fui imigrante porque eu fui trazida, não é isso? Então, é muito diferente. Você vem com seus pais, com a sua família, você não escolheu. Então, aquilo ali foi ficando na minha personalidade. E eu tive um problema, uma dificuldade de identidade, precisei fazer uma terapia. E foi nessa terapia que eu comecei a escrever a minha ficção. Porque eu perguntei para a minha analista, a senhora acha que... Veja bem, o meu problema central é essa identidade, mas disso eu tiro muito temática para o que eu escrevo. Então, a senhora acha que eu, se agora começar a dizer tudo aqui no seu divã, eu vou deixar de escrever? Aí ela falou, de jeito nenhum, acho que não. Você vai me responder isso no fim, quando a gente encerrar essa terapia. E aí eu ia para a terapia e voltava para casa, escrevia algumas coisas. Então surgiu a ideia de eu escrever esse romance Adeus Aldeia, que eu achei que era quase que uma dívida que eu tinha para os meus patrícios. Uma vez que muito difícil ter imigrantes portugueses, escritores, não é? Já que eu era um deles, então eu achei que eu devia tomar a palavra e falar alguma coisa sobre isso. Porque, inclusive, muita gente achava que português não é imigrante, mas é, não é? Então, eu escrevi o Adeus Aldeia, eu programei o livro, sabe? Claro que existe dentro dele muita coisa da minha própria saga, da saga da minha família, mas eu também procurei trazer para o livro muitas histórias de outros portugueses. Pessoas que me contavam, eu levei uns 2 anos para escrever esse livro, porque eu também sou muito exigente com a minha escrita, escrevia, reescrevia, e foi interessante, quando eu publiquei esse livro, no lançamento dele, veio uma senhora, teve grande divulgação, nessa época os jornais faziam muita divulgação, né, dos livros, era diferente de hoje, tinha suplementos, né, e aí uma senhora que veio de Garanhuns, ela disse assim, olha, Maria de Lourdes, a Mariana, que é a principal personagem feminina do Adeus Aldeia, sou eu, ela me disse. Mariana sou eu. Então, eu fiquei muito contente, porque realmente muita gente... E tinha uma outra senhora que chegava em determinado capítulo e não conseguia avançar, porque ficava muito emocionada, ela se encontrava ali também, entendeu? Então, foi assim. E depois que eu escrevi esse livro, me deu vontade de escrever, ainda dentro dessa temática, eu peguei uma das personagens
e resolvi recontar a história em primeira pessoa, porque o Adeus Aldeia é em terceira pessoa, é um romance tipicamente clássico, com começo, meio e fim, sabe? Não tem idas e vindas, não. É todo direitinho, assim, seguindo o tempo. Mas o outro, não. O outro eu escrevi em primeira pessoa e com flashback. Esse se chama... Hã? Esse é Pois Diário não. das Chuvas. Diário das Chuvas, esse. Eu estou identificando que, vez ou outra, ainda a questão do áudio, às vezes, desaparece um pouco, o som. Fica mais baixo, né? Às vezes acontece isso. Mas, veja, continuando, eu queria que você falasse um pouco sobre a leitura, a questão da leitura no Brasil, sobretudo porque você sempre faz essa ponte aérea aí, Brasil, Portugal, e como é que, eu imagino que seja inevitável a comparação. Como é que Claro. isso se dá e eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas realidades. São bem diferentes, né? Até por causa do clima, porque no Brasil as pessoas se dispersam muito mais por causa do clima, do calor, não é isso? Ao passo que nos climas mais frios, as pessoas ficam mais tempo em casa, não é? Pegam seu livro para ler, não é? Hoje em dia, eu já há bastante tempo que eu não estou. Há uns 5 anos que eu não vou a Portugal, mas ainda é recente a minha ida lá. Então, o que acontece? Eu via muita gente lendo nos trens, lendo no shopping, sentado tomando um cafezinho, lendo, coisa que você não vê no Brasil, não é isso? As pessoas compram livros, você vai a uma livraria cheia, mas não é só de gente que foi lá para tomar um cafezinho e para olhar os títulos, não, é gente comprando livro e trocando ideias e comentando. Então, a leitura lá realmente é uma coisa... E nos outros países da Europa, todos os países lá, não é? Tem isso. E aqui não, você vê que não há hábitos de leitura, não é? A não ser os próprios escritores que gostam muito de ler, poetas e tudo, ou professores, você vê gente que não é da área, às vezes lê um livro de autoajuda, uma coisa assim. E outra coisa interessante também, quando eu dava algum livro meu lá em Portugal, autografado, as pessoas ficavam felicíssimas, entendeu? Com aquela honra de ter o livro autografado pelo autor. Aqui não. Se você for ao aniversário e levar o seu livro de presente, vão dizer que você é uma pão dura que está dando um livro porque não quis comprar um presente. Não dão esse valor todo. A não ser assim uma pessoa como você, ou sei lá, pessoas que gostam de ler, mas fora isso, realmente aqui não existe muito amor ao livro. Mas veja, Maria de Lourdes, sobre isso eu tenho algo a dizer. Até agora, né, já temos 49 pessoas que se inscreveram para concorrer aos seus livros. Olha que bom! Isso demonstra, pelo menos um recorte aí, que essa realidade está mudando. Outro dia eu assisti a uma entrevista da Ana Maria Machado, ela dizendo que essa coisa de que brasileiro não lê está mudando também, ou seja, as pessoas estão começando a ler. Obviamente que você precisa saber o que é que ele está lendo, né? Esse é um outro passo, mas pelo menos é um começo. Não, né? Eu acho que as pessoas bom. querem, e sobretudo com as redes sociais, as pessoas estão interagindo mais, e parece que o texto, né, a comunicação escrita e a leitura também se faz, obviamente, uma condição indispensável. Agora, é claro que a gente precisa verificar, de fato, o que é esse texto, né? Qual é a qualidade desse texto. Agora, sobre as pessoas, aí eu já posso lhe advertir que tem gente procurando aí para participar do sorteio. Tá que bom. Quando eu aproveito para reforçar que ele até daqui a 19 minutos aqui ele fecha. Então, o link está aí no chat. Por favor, fiquem à vontade para participar desse sorteio. Eu interrompi a sua fala, Maria de Lourdes. Você estava falando... Não interrompeu, não. Está me ouvindo bem? Estou sim, melhorou bastante agora. Ajeitou aqui. Aí. Agora... Melhorou bastante.
Veja só, eu acho que a gente falou sobre a literatura, né, essa questão da literatura, a questão da leitura no Brasil, você trazendo um pouco dessa realidade que você conhece mais de perto, né, que é os leitores em Portugal. Mas eu queria que, se possível, você fizesse eu diria, uma caminhada, né, da tua trajetória enquanto escritora, falando um pouco de cada um dos teus livros, porque são muitos. Então, que você falasse um pouco sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ter depoimentos aqui, perguntas, e depois eu vou para o chat também, para a gente pegar essas perguntas do chat, interagir um pouco com o pessoal que está lá. Certo. Mas eu queria que você falasse antes sobre essa sua trajetória, um pouco. Pronto. Meu primeiro livro foi Aromas da Infância. Eu me inscrevi num concurso lá em Portugal. Tinha já os poemas todos escritos, que davam um livro. Aí eu vi que tinha um concurso para manuscritos, autores novos. E aí eu me inscrevi e tive a felicidade de ganhar o primeiro lugar. Tinha 23 anos, o livro foi publicado um ano depois, em 1965, pela editora Panorama, lá em Lisboa. E eu fui lá e foi uma maravilha. Bom, esse foi o primeiro. O segundo livro meu, depois eu tive aí um hiato, que eu escrevia, mas aí, nessa época, era tudo muito difícil de você conseguir publicar alguma coisa. Então, nessa época que eu estive em Portugal para receber o meu prêmio, eu pedi uma bolsa à Gulbenkian, Fundação Calouste Gulbenkian, e consegui para fazer um estudo sobre a poesia depois de Fernando Pessoa. Então, lá, eu fiz essa pesquisa, organizei um livro, entrevistei autores, fiz uma antologia e vim embora para o Brasil achando que eu ia conseguir uma editora para publicar esse livro, que eu estava assim, achando uma maravilha, porque no Brasil, na época, se conhecia muito pouco de poesia portuguesa contemporânea. As pessoas tinham ficado lá atrás, estavam começando a falar em Fernando Pessoa, mas ainda era pouco conhecido. Bom, mas eu não consegui publicar o livro, fiquei meio tristonha e tal. Depois casei, comecei a cuidar de menino, escrevia para a gaveta. Então, o meu segundo livro foi, em 1979, foi Fio de Lã, viu? Que esse livro já teve assim, uma recepção boa. Eu tinha ganho um prêmio com o poema Fio de Lã pela Associação Luso-Brasileira de Juiz de Fora. E aí, publiquei o livro com esse poema e outros, uma coletânea. Bom, foi o segundo. Ao mesmo tempo, eu sempre me envolvi muito não só com o meu próprio trabalho, mas eu gostava de saber as coisas dos outros também. Então, nesse momento da minha vida, em 79, estava vendo no Brasil, no mundo inteiro, muito o feminismo, né? Então, as mulheres querendo se libertar, querendo conseguir o seu próprio lugar, querendo ter a sua voz. E eu, então, fiz esse projeto que foi Palavra de Mulher, que foi a primeira antologia de poesia feminina no Brasil. E foi publicada em 79, no Rio de Janeiro, pela Fontana. Pois é, Maria de Lourdes Hortas, é sobre isso, sobre esse livro em especial, que eu queria que você aprofundasse um pouco mais, não é? Então. Porque, pela minha pesquisa, uma publicação que teve um impacto naquela época, né? Publicada em 1979, né? Reuniu aí um número, né? Um sem número, né? De mulheres, de participações. Isso. 45. E eu queria que você falasse um pouco a respeito. Exatamente. Então, eu comecei a fazer contato com várias autoras. Quando eu fui a Minas, ali eu já fiz um bocado, quando eu ganhei esse prêmio do Fio de Lã, que foi em 78. E aí eu já estava com essa ideia na cabeça, ali eu já juntei algumas poetisas, aí depois fui entrevistar outras
no Rio, São Paulo. Eu viajei muito, andei pelo todo canto. Fui Rio, São Paulo, fui Fortaleza, Natal, Aracaju, vários lugares. E quando eu não ia, aí eu arranjava sempre um contato para me darem os endereços. E eu, ao longo de mais de um ano, trabalhei isso, acho que foi um ano e pouco. E reuni esses poemas e tive, assim, a ousadia de procurar um editor no Sul, porque aqui eu ia ter que bancar e não tem interesse isso, não é? Do autor pagar seu livro. Às vezes nem tem que pagar, mas, assim, quando se trata de um trabalho coletivo, como era esse, não havia por que eu fazer isso. Aí foi uma história. Se a gente tiver tempo, eu conto essa história, como é que eu achei o editor. Foi muito engraçado. Mas, bom, então, esse livro realmente foi muito... esgotou em 5 meses. Foi muito bom, porque teve lançamentos múltiplos. Cada poetisa, cada grupo de poetisas em seus estados fazia o lançamento, sabe? Então, foi assim, uma maravilha. Teve resenhas em todos os jornais. Tem uma coleção de resenhas. Até na Itália foi vista, também foi resenhada. Então, foi muito importante, porque a minha ideia era o seguinte: a mulher estava tomando a palavra, o nome do livro é Palavra de Mulher, e ela deixava de ser musa para ser autora. Então, o homem que era o seu muso. E dentro dessa linha, tem muitos poemas que as mulheres dedicam. E outra coisa, os temas exclusivamente femininos, porque você pode dizer assim, existe uma escrita feminina? Eu lhe respondo que existe, porque a mulher vai falar do seu mundo, das suas experiências. Ninguém melhor do que uma mulher para falar da maternidade. Um homem, por mais que se esforce, ele não vai conseguir exprimir esse sentimento do que é uma mãe, né? Ele pode exprimir o do que é um filho e amor pela mãe, mas a experiência da mãe gerar um filho, essa só quem pode explicar é uma mulher, né? E assim vai. Outra coisa, havia muitos poemas nessa antologia em torno do cotidiano feminino, aquela coisa de cozinhar, de costurar, o que lhe era exigido, de repente, não é só isso, é mais alguma coisa, entendeu? Então, olha, nessa antologia tem mulheres maravilhosas, tem Adélia Prado, tem Renata Palottini, Lia Luft, assim, os maiores nomes da poesia na época estão lá, sabe? São 45 mulheres. Aqui de Recife entrou Maria da Paz Ribeiro Dantas, entrou Maria do Carmo Barreto Campelo, Celina de Holanda, Teresa Tenório, todas essas famosas e realmente excelentes poetisas, lá estão. Então, foi um trabalho que me deu muita alegria, muita felicidade. Por conta dele, eu fui convidada para o 4º encontro de mulheres escritoras latino-americanas. Eu estive no México. Lá eu pude ler a apresentação da minha antologia, porque justamente nela lá eu explico os motivos que me levaram a escrever, e foi muito bom, né? Lá estava nesse encontro, aqui do Nordeste só fui eu. Lá estava Lígia Fagundes Telles, estava Nélida Pinhon, assim, estrelas. Foi muito bom. E você é uma delas, né? Uma dessas estrelas. Não era porque eu nunca faço esse estilo, não. Mas eu estava muito feliz de estar lá, claro, levando o trabalho de 45 poetisas brasileiras, não é? Eu tive a alegria de reunir, e todas elas, muitas ficaram minhas amigas, sabe? Até hoje, ainda tem muitas amigas dessa antologia. O Maria de Lourdes, hoje eu estava assistindo a um vídeo da Andrea Del Fuego, que é uma escritora, né, extremamente vigorosa, e ela, inclusive, vai participar do nosso Conversa com Escritora, no mês de outubro. E ela estava comentando exatamente de que estamos vivendo um momento
de areia movediça, ou chama de giz. É um momento extremamente pedagógico, em que as pessoas escolhem as palavras, ou seja, fica selecionando aquilo que vai dizer com medo, né, de não magoar, de não criar, né, provocar suscetibilidades. E veja, você veio com a antologia em 1979, participando, né, da Palavras de Mulher, e eu vejo você recorrentemente aí utilizando a palavra poetisa, você que é luso-brasileira, que, né, tem um apreço também pela linguagem, mas aqui é muito comum, né, no nosso país, a gente se referir a poeta, né, como sendo um substantivo comum dos dois gêneros, aos dois gêneros. E o que você diz dessas escolhas linguísticas? Olha, isso aconteceu porque antigamente houve uma época, assim, do século XIX, começo do século XX, em que as mulheres escreviam aquelas coisas muito adocicadas, seus sonetozinhos, as suas trovazinhas, né? Faziam isso como que... Eu até digo isso na apresentação da minha antologia. Faziam isso como quem faz um bolo, crochê, entendeu? Era uma prenda a mais. E aí se falava que elas eram poetisas. Depois, quando apareceram mulheres escrevendo poemas mais fortes, né? Aí muitas começaram a achar que não eram poetisas, que eram poetas. Elas mesmas diziam, não. Porque em outras línguas, por exemplo, na Espanha, no espanhol, na Inglaterra, poeta é comum dos dois gêneros, não é? Mas nós não, nós temos o feminino, então por que não pode ser poetisa? Você tem que engrandecer a palavra poetisa e ser uma poetisa que escreve muito bem. No feminino não tem nada disso, eu acho bobagem. Agora, muita gente me chama de poeta, pronto, tá bem. Não é? Mas eu não acho que isso desmereça a mulher que escreve por ser chamada poetisa, de jeito nenhum, não tem nada disso. Tá certo, então. Então, sobre essa poetisa, não é? Eu quero trazer aqui uma crítica literária, uma professora querida, que é a professora Zuleide Duarte, para fazer um depoimento. Não é? A Zuleide Duarte fez a tese de doutoramento dela sobre a obra da Maria de Lourdes Hortas. Né? Então, ela traz aqui, para enriquecer esse momento, né, a sua presença aqui forte também. Tá? Com vocês aqui, a Zuleide Duarte. Boa tarde. Quero agradecer a Marcelo e à escritora Maria de Lourdes Hortas a oportunidade de dar aqui um depoimento para vocês acerca da escrita dessa autora luso-brasileira que hoje se apresenta para esta turma que agora me ouve. A escrita de Maria de Lourdes Hortas traz a marca da memória. Seu livro Aromas de Infância ou o seu texto ficcional Adeus Aldeia retratam perfeitamente bem as lembranças de um passado vivido em São Vicente da Beira, sua pátria natal. Escritora de muitos livros, Maria de Lourdes Hortas dedica toda a sua vida à poesia, à ficção, à crítica ensaística e, mais recentemente, à pintura, dando-se excelentemente em todas as expressões artísticas que elegeu para a sua vida. Podemos afirmar que a memória é a fonte inesgotável de lembranças passadas que, presentificadas, transporta a escritora para a sua pátria, em Portugal, lugar onde viveu apenas seus primeiros anos. Os quadros de acontecimentos vividos em que a escritora tenta resgatar um tempo que, embora distante, não é de todo passado, mostram como essa autora luso-brasileira resgata através da palavra, resgata através da expressão pictórica aquilo que lhe vai na alma e aquilo que conta a história de sua vida. Sem ser autobiográfica, a escrita de Maria de Lourdes Hortas remete a um tempo em que a poesia e a beleza da palavra se conjugam numa única expressão.
Sua escrita tem um estilo ao mesmo tempo leve, claro e instigante. É também aquela escrita que só os bons autores logram conseguir, pois seu texto, muito mais do que um convite, é uma intimação ao prazer da leitura. Leiam o texto de Maria de Lourdes Hortas e aproveitem a sua entrevista para conhecer uma autora que vale a pena ler, vale a pena comentar e vale a pena aplaudir. Ok, Maria de Lourdes, por favor. Ah, que beleza, que alegria eu tenho de ter ouvido Zuleide, minha querida amiga, minha mestra. Você sabe que eu fiz letras e Zuleide foi minha professora na época, apesar de ser bem mais jovem do que eu. Então, é uma alegria imensa ouvir o que ela tem a dizer sobre mim. Fico muito grata mesmo, muito feliz. Obrigada, querida Zuleide. Um abraço. Coisa boa. Nós temos aqui o chat também, Maria de Lourdes. Certo. Eu estou aqui no local, que é a varanda aqui, vez ou outra tem um ruído de carro aqui, tem uma buzina, alguma coisa aqui. É a vida acontecendo. Isso, então, assim, eu quero ir para o chat agora, porque eu quero trazer as participações aqui. Temos o José Terra Correia, não é? Grande poetisa Maria de Lourdes, estamos no aguardo. Isso aqui foi antes da gente começar. O Oliveira Barbosa também marcando presença. A Shirley Aparecida. A Maria de Fátima, não é? Técnica da GRE Recife Norte. A estudante da Escola Técnica Estadual, né? José Joaquim da Silva Filho, a escola em que eu estudei, né? Era conhecida como Escola Polivalente. A Ranieri Caroline Albuquerque está por aqui também. Nós temos aqui o Manuel Hortas. Boa tarde, estamos no aguardo. Meu neto. Meu Seu neto, né? Porque... Então, o mesmo nome do meu pai. O mesmo nome. Coisa boa. Cátia Regina Cansado, sou amiga de Márcia, filha de Maria de Lourdes. Chamo-me Cátia e me aventurou também pelo maravilhoso mundo poético. Estou aguardando. Então, isso aqui é tudo antes da gente começar a live aqui. Cátia Cansado, né? Manuel Hortas, mais uma vez aqui, a Graziela Souza, a Emília Lafayette, o Gustavo Hortas, a Maria Auxiliadora. O Gustavo Hortas é o seu filho, não é isso? E a Maria Auxiliadora Ferreira, a Delma Silva, grande Delma Silva, gratidão, Delma. As cartas de Rio, que ela dizendo que são lindas, né? A que você se referiu. A escritora Rejane Pascoal, aqui presente também, mais uma vez, gratidão, Rejane. Ana Albuquerque, nossa professora de língua inglesa da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital. E temos aqui a Maria Auxiliadora dizendo que ela é da biblioteca da Escola Cônego Rochael de Medeiros, da GRE Recife Norte. A Sheila Tavares, marcando presença. A Rosângela Dias, que é a coordenadora de biblioteca da Escola Técnica Dom Bosco. A professora Socorro Vieira, e o José Terra Correia aqui dizendo, saudade do nosso projeto Encontro de Poesia. É esse que eu referi. Lá no gabinete. Isso. Tá certo. Nós temos aqui também a Socorro Vieira, ela diz, olha aí, Marcelo, uma dica, estas entrevistas para os alunos. É muito bom, vamos lá. Tem a Lenice Lima, sempre aqui, constante, Lenice Lima. Gratidão pela tua presença, Lenice. Maria de Oliveira, Maria de Lourdes Hortas é uma grande escritora e grande criatura. Sou fã. O professor Mavilson Oliveira, bibliotecário da Escola Monsenhor Manuel Marques, também marcando presença. A Simone dos Santos, está aqui também. A Ingrid Apuc, que é de Monteiro, na Paraíba, ela que ganhou, foi uma das premiadas no sorteio passado, que levou um livro, né? Felicidade, eu acho que foi o livro Felicidade, do Wellington de Mello. A Heloísa Salles, boa tarde, maravilhosa conversa. Temos o Lucas Oliveira aqui do Recife, conversa linda com essa querida Maria de Lourdes Hortas. Que bom. A professora Ângela Salles Moreira, da Escola Tomé Gibson, também marcando presença, ela que foi sorteada, né? Eu acho que ela levou um livro da escritora Cláudia Nina, não
não sei se eu estou enganado, mas eu acho que foi isso. E temos aqui o Manuel Hortas, amando reviver essas histórias. Aqui é Márcia Hortas, mãe de Manuel, que mexeu no meu celular. Sou filha de Maria de Lourdes Hortas. Bem-vinda, Márcia. Graziela Souza, pode dar-me um livro seu em meu aniversário que ficarei felicíssimo, porque você disse que as pessoas aqui não dão muita bola, né? E a Ranieri Caroline, né, dizendo que está amando essa conversa. Maria de Oliveira, nos anos 80, Maria de Lourdes Hortas, fizemos um espetáculo poético teatral chamado Pó Compacto, poesia em cena, com poesias de Maria de Lourdes, Júlia Lemos e Clara Angélica. Quer falar um pouco a respeito? Não, foi lindo, inclusive até musicaram um poema meu, foi um momento muito especial da minha poesia. Obrigada, Maria Oliveira, pela sua presença, por me lembrar esse momento. Aí nós temos aqui a Graziela, mais uma vez. Deixa aqui ver se eu não pulei aqui, não perdi. Aqui. Cadê? Eu acho que eu dei uma pulada aqui. Temos aqui a Graziela Souza, maravilhosa conversa. A Virgínia Leal, grande professora Virgínia Leal. Gratidão. Olá, que bom. E ela dizendo aqui que maravilha de entrevista. Generosa professora. Alberto Sebastião Cerqueira da Silva, de Itabuna, no sul da Bahia, marcando presença aqui também. O Severino Pedro, né, de Bezerros, parabéns pela excelente conversa. E a Virgínia Helena Viana Rocha, gostosa conversa. De fato, o universo de leitores é pequeno em nosso país. A Maria Auxiliadora, boa tarde, marcando aqui presença. E a Virgínia Leal voltou aqui. Duas queridas, Lourdinha e Zuleide, juntas. Que beleza. Pois é. A senhora faz parte dessa escritor também, e logo no início, apostando, né, colocando a sua participação aqui. Gratidão por tudo, professora. A Cátia Regina, mais uma vez, dizendo que adorando conhecer Maria de Lourdes Hortas, estou matando as saudades de Zuleide Duarte, minha professora na UFPE. Olha. E a Cátia dizendo que final de tarde prazerosa, né? Final de tarde prazeroso. Maria Auxiliadora Ferreira, da Biblioteca Escola Cônego, né? Rochael, já marquei aqui posição. A nossa gestora, Francilene Lima. Estou aqui também encantada. O Mavilson dizendo maravilhoso encontro. Parabéns mais uma vez. A Virgínia Leal está dizendo parabéns pela bela entrevista. Estou adorando conhecer mais a poeta Maria de Lourdes Hortas. E a Shirley Aparecida, gratidão. Pois não, Maria de Lourdes, quer falar alguma coisa? Não, ótimo. Também estou adorando os comentários. A Sheila Tavares, dando parabéns aqui. O José Corrêa, de novo, dizendo Maria de Lourdes Hortas é a melhor poetisa de Pernambuco, ao lado de Celine de Holanda. Uma mais lírica, a outra mais social. Cátia Regina Cansado, parabéns pela iniciativa de vocês. E é isso. A Virgínia Leal está dizendo aqui, a cenografia com os barcos de Nazaré ficou linda. Pois é, eu também gostei muito, professora Virgínia. Valeu mesmo por essa presença aqui poderosa, marcante. E, assim, Maria de Lourdes... Dá-me licença, só um minutinho. Pois não, claro. Enquanto a Maria de Lourdes resolve aí, a gente vai dizer o seguinte: próxima quinta-feira, gente, a gente vai ter uma edição especial. A gente vai ter uma edição especial do Conversa com o Escritor. O Conversa com o Escritor sempre ocorre, a Conversa com o Escritor e Escritora sempre ocorre, né, às segundas-feiras. Mas nessa segunda, e excepcionalmente a partir de agora, uma vez por mês, a gente vai fazer edições especiais ou edições comemorativas. E a edição especial vai contar com a presença aqui do professor e escritor Hugo Monteiro Ferreira. Né? Ele que tem uma incursão na literatura infantil, mas que pesquisa, sobretudo, a questão do sofrimento, a questão do bullying. Não é? E, por ocasião do Setembro Amarelo, ele vai estar aqui presente para falar conosco, para jogar a conversa dentro. Tá certo? Vou saber agora da Maria de Lourdes Hortas se ela já se restabeleceu. Pronto, eu queria só pedir para você regular um pouco só
o monitor aí do computador. Pode baixar um pouco, pode levantar um pouco mais. Isso aí tá bom. Ok. Você consegue me ouvir direitinho? Pronto, agora o seu áudio é que está desligado, desativado para mim. Aí tem que só reativar aqui o microfone. Agora voltou. Coisa boa. Então, bem, agora eu vou... Pois não? Quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. Veja, agora eu vou trazer a participação de uma estudante que é aqui de Vitória de Santo Antão. Não é? Que bom. E ela escreve cordel, é poetisa também, então, quando eu falei que era Maria de Lourdes Hortos, ela se interessou bastante, e eu quero agradecer a presença da Ranieri Albuquerque aqui, né? Porque é uma iniciativa de uma colega, de uma amiga, professora de História, da Escola Técnica Estadual José Joaquim da Silva Filho, que é a professora Ana Mendonça. Então, gratidão a você, Ana Mendonça, e gratidão já antecipada a Ranieri aqui. Vou colocar aqui a participação dela. Escritora portuguesa e artista que vou falar veio ao Brasil com muita destreza para nossa cultura agregar. Da UFPE foi aluna, poeta e ficcionista portuguesa e pernambucana, grande pesquisadora da poesia contemporânea. Começou a escrever aos 12 anos, a fazer sucesso, sendo a sua poesia Os Autos do Processo. Entre suas obras veio a trilogia Retada de Boa. Com Adeus Aldeia, Diário das Chuvas e Caixas de Retratos, ela encantou muitas pessoas e também todo o Estado. A Maria de Lourdes Hortas deixa meu agradecimento por enriquecer e compartilhar com o nosso Pernambuco tanto conhecimento. Meu nome é Ranieri Albuquerque. Tenho 18 anos, sou aluna do terceiro ano do ensino médio. Deixo aqui meu agradecimento a Marcelo Batalha pelo convite, por fazer parte desse projeto maravilhoso e falar sobre Maria de Lourdes Horta. Muito obrigada. Bom, a minha experiência com a leitura ela começa na escola, quando tenho que fazer um projeto para a escola, e pesquisar mais sobre a Auto da Compadecida. Estudando a obra Auto da Compadecida, eu percebi que Ariano Suassuna ele tinha usado outro artista para fazer e fez referência a ele, que foi Leandro de Gomes de Barros. Ele usou duas obras de Leandro, que era O Dinheiro e O Cavalo que Pagava Dinheiro. Pesquisando mais sobre Leandro Gomes de Barros, eu aprendi que Leandro, ele residiu um tempo em Vitória de Santo Antão, hoje Vitória de Santo Antão, naquela época Santo Antão, que é a cidade que moro. E fiquei bem curiosa, porque até então eu nunca tinha ouvido falar de Leandro Gomes de Barros e me aprofundei mais a conhecê-lo. E uma obra dele que me impressionou foi Se Eu Conversasse com Deus, que no final ele dizia: quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. A partir dessa fala de Leandro, eu comecei a procurar mais sobre a leitura, sobre a literatura de cordel, e comecei a fazer cordel para estudar para as matérias da minha escola. Em vez de estudar normalmente com as outras pessoas, eu fazia cordel para poder aprender. Enquanto eu fazia o cordel e pesquisava as cestilhas para combinar o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, eu estava aprendendo o assunto. Ao ler o seu primeiro romance, Adeus Aldeia, percebi que a característica forte do livro é falar sobre imigração portuguesa. E eu queria saber como esse livro foi construído. Se ele fala sobre a sua vida, se a senhora é a personagem principal, ou se fala de outros imigrantes. Com você, Luninha. Olha, primeiro quero dar os meus parabéns à Ranieri. Achei maravilhoso o cordel dela, agradeço demais. E gostei muito da vibração dela. Isso, a menina vai longe. Já vi que ela tem mesmo uma asa de escritora, de poeta, ou poetisa. Pois bem, eu já mais ou menos falei, né, como é que eu comecei a escrever o Adeus Aldeia. Na verdade, eu quis homenagear todos os imigrantes que disseram adeus à sua aldeia para sempre e nunca mais voltaram. Inclusive, é assim que eu dedico o livro. O livro é dedicado aos imigrantes que não voltaram à sua aldeia. E, embora o ponto de partida seja a minha própria história, a história da minha família, porque a gente fala melhor daquilo que conhece, obviamente. Também aí não é somente, não são só personagens da minha família. Eu procurei ouvir muitos imigrantes e fiz um verdadeiro caleidoscópio
desse tipo de personagens, não é? Então, muita gente, ao ponto de muita gente se reconhecer no livro, achar que, eu também já contei, que eles é que eram os personagens, essa pessoa sou eu, como é que pode, como é que eu estou aí, né? Então, uma senhora que morava lá, a principal personagem feminina é Mariana, e apareceu uma Mariana de Garanhuns, que disse que o livro era a história dela. Então, eu gostei muito de saber disso. E é interessante porque aquele grande escritor russo, Tolstói, ele dizia: quem escreve sobre a sua aldeia é o escritor mais universal, porque realmente é o que ele conhece, é o sentimento dele, né? E isso vai ser ampliado e termina se universalizando. Então, foi um livro realmente em que eu conversei muito com a minha mãe. Inclusive, ela não sabia, nesse tempo não havia celulares, eram telefones mesmo. Muitas vezes eu ligava para ela, estava ali com um caderninho, e eu anotava muitas coisas que ela dizia, muitos termos, porque eu tive que fazer, inclusive, uma pesquisa. Olha, se eu vim para o Brasil, já fiz 10 anos aqui, obviamente, quando escrevi esse livro, já tinha mais 30 e poucos anos, ou mais, eu já não tinha integralmente a linguagem que os personagens teriam de falar. Então, foi uma pesquisa grande que eu fiz, inclusive eu li muito essa Queiroz, eu li Camilo Castelo Branco, para poder captar essa forma, essa linguagem. E fui a Portugal, inclusive fui à minha terra, sem ninguém saber que eu estava lá, para poder ver melhor os recantos e aquela coisa toda. Então, foi assim que eu escrevi. É uma verdadeira colcha de retalhos esse livro, mas terminou dando certo. Ok, muito bem, Maria de Lourdes. Veja, nós temos aqui mais perguntas, né? Eu vou trazer aqui uma das nossas coordenadoras, a coordenadora de biblioteca, a professora Otília Maciel, que você conhece, a sua amiga. Minha amiga, de longas datas. É uma grande alegria saber que ela está incluída nesse nossa conversa, nesse nosso encontro. Muita alegria mesmo. Pois é, a professora Otília Maciel, né? Que é coordenadora de biblioteca da Erendon Vital, e a nossa estudante Maria Vitória Gonzaga. É uma aluna egressa. Então, vamos lá. Portanto. Eu sou coordenadora da biblioteca da Escola Dom Vital desde 2011. E o ano passado, o professor Marcelo Batalha chegou para ajudar, para modernizar a biblioteca, informatizando-a. A biblioteca é muito boa, é grande, tem uns 2.000 exemplares. São obras maravilhosas de Machado de Assis, Euclides da Cunha, Luiz Fernando Veríssimo, dentre outros. E os meninos gostam muito de ir para a biblioteca, de fazer leituras e trabalhos. E eu queria saber das suas obras, dentre elas, Aromas da Infância, quais as que você gosta mais e como se dá o seu processo de criação. Meu nome é Maria Vitória, eu sou ex-aluna da Erendon Vital e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a literatura, que é algo que eu gosto bastante e que eu tento trazer bastante para o meu dia a dia. Também estou aqui para falar um pouquinho dos gêneros que eu curto ler, que eu sinto aquele desejo, que é romance, livros de autoajuda e principalmente livros que abordam o empoderamento feminino. Eu também estou aqui para fazer uma perguntinha para Maria de Lourdes, que é: atualmente, temos uma nova taxação no valor dos livros. Como você enxerga esse fato e as consequências? É isto, gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, vamos então por partes, né? Foi uma alegria enorme ver a Otília aí fazendo essa pergunta, eu gostei muito. Então, é difícil para a gente dizer qual é o melhor livro, qual é que gosta mais, porque
sempre para nós o melhor é o que não escrevemos. Para mim, é o que eu gostaria de escrever ainda, se ia ser melhor. Mas veja, há alguns livros que são mais caros, que a gente tem um carinho especial. Por exemplo, o meu livro Dança das Eras, eu gosto muito desse livro, foi publicado em Lisboa, se eu não me engano, em 1992. Foi um processo de escrita completamente diferente dos outros. Por quê? Em geral, os livros, a gente vai escrevendo, vai pondo na gaveta, e depois junta tudo e faz um livro. Esse não. Esse foi um livro que eu programei escrever e que escrevi em 15 dias. E é um livro que eu gosto demais. Por quê? Eu fiz uma viagem, uma visita a uma cidade romana chamada Conímbriga, que fica a 5 quilômetros de Coimbra. Uma cidade que foram feitas escavações e foi descoberta, muito importante na época da invasão romana em Portugal. E aí eu fiquei tão impressionada com aquilo tudo, mas muito impressionada mesmo, que eu, quando cheguei em casa, eu já sabia que ia escrever um livro, alguma coisa. E passei vários dias jogando coisas assim. Eu sei que fui escrevendo, com 15 dias eu já tinha escrito um livro. E esse foi o tal que não dei tempo de gaveta, porque depois eu tinha um grande amigo lá em Lisboa, editor, Zé Manuel Capelo, da editora Átrio, e ele ligou para mim e disse assim: Lourdinha, tu não tem nenhum livro que quisesse publicar agora aqui em Lisboa comigo? Olha, vem aqui conversar comigo. Eu disse: olha, tenho, eu acabei de escrever um livro. Não sei se já está pronto para publicar, mas eu posso ir aí. Aí eu fui lá, levei os originais, ele adorou, gostou muito, e então eu publiquei esse livro desse jeito. E realmente eu gosto muito, é um livro que fala justamente daquele sentimento de como a vida é breve, como tudo é perecível, porque as pessoas que passaram por ali, não é? Que deixaram ali as suas marcas, as suas passagens. De repente, tudo aquilo vazio, um palco vazio, de uma grande civilização que se perdeu, não é? Então, eu gosto desse livro. Gosto também de um outro que eu escrevi em Aldeia. Eu passei muito tempo morando em Aldeia, que é aqui nos arredores de Recife. Eu gosto muito desse mundo rural, porque são as minhas raízes, né? Então, resolvi morar em Aldeia um tempo. Morei lá bastante tempo. E eu escrevi esse livro lá, Fonte de Pássaros, também gosto muito dele. E, inclusive, eu fiz assim, algumas experiências de trazer certa maneira de escrever medieval, aquelas cantigas medievais, naquele lugar assim bucólico. Agora, de ficção, eu gosto também muito do meu... gosto de Adeus Aldeia, mas assim, um livro que foi mais trabalhado, que é O Diário das Chuvas, que é um livro mais experimental, porque aí é um livro escrito em primeira pessoa, a personagem é uma personagem do Adeus Aldeia, que ela era escritora, então ela poetiza. Então, muitos dos capítulos do Diário das Chuvas é um poema. Algum capítulo eu botava um poema que é continuando a história, entendeu? Eu gosto também desse. É interessante esse livro. Inclusive, foi muito engraçado porque eu uma vez fui a um congresso em Lisboa de escritoras americanas. É engraçado. Eu sou portuguesa, mas eu fui como uma escritora da América do Sul, né? De repente eu tenho dupla identidade, né? Eu tenho mesmo. Dupla nacionalidade aí, até pela sua história aqui, né? Exatamente, eu tenho essa dupla. Então, pronto, foi isso. Sim, aí eu ia dizer que o professor que falou sobre esse livro, Francisco Soares, ele disse que a minha escrita era crioula. Eu achei interessante, porque realmente a minha escrita nem é português castiço, nem é o brasileiro autêntico, é misturado, entendeu? Então, por aí você vê. É isso. Eu acho que teve a pergunta da
Sim, a da pergunta Maria da minha... Vitória, né? Pronto, me repita, por favor. É sobre a Que a taxação. taxação, né, dos 2%. A gente tinha falado no início sobre o problema, a questão da leitura no Brasil. E agora Isso. vem, né, o parlamento, mas não só o parlamento, né, Claro, claro. sobretudo o chefe da nação, né, digamos assim, representado pelo seu ministro da Economia, muito interessado em fazer essa taxação do livro, né, em 12%. É uma coisa realmente totalmente absurda e inexplicável, porque ao invés do livro ser mais barato para poder ser mais acessível, tanto o livro escolar, que é caríssimo, o livro escolar é muito caro, não é? E ainda por cima os livros de literários também. A taxação é uma coisa inexplicável, uma medida absurda num país de tanto analfabetismo funcional como nós temos, não é? Não se justifica isso, mas eu fiquei revoltada também. Diga aí a minha amiga que eu sou completamente contra isso, não tem nada a ver. Você já está dizendo. Pois você falou que ficou revoltada, mas assim, do alto da sua experiência, né, da sua vivência, né, do percurso, né, que você fez, que você vem fazendo, o que mais te revolta, além disso, além desse tipo de situação? Quais são as coisas que você olha assim e diz, eu acho que a gente precisa melhorar, a gente precisa modificar, a gente precisa alterar essa realidade, esse status quo. Eu já falei... Enquanto sujeito, essa visão mais social, né? Embora o Correia aqui tenha dito que você é mais lírica, não é? Não, eu sou mais lírica, mas eu me preocupo também muito com o social. E num dos livros mais recentes meus, que foi esse aqui, Rumor de Vento, tem uma parte que eu falo mais sobre os problemas urbanos, né? Embora não seja essa a minha tônica, mas eu tenho aqui vários poemas, por exemplo, crônicas urbanas. Então, primeiro, na garganta da noite, na cidade degradada, brotam anjos degredados, matando-se pelos desvãos sombrios nas valas dos becos apocalípticos. E aqui, 2. Abro a janela para a paisagem. Ainda há mar e céu e pássaros. Esgueirando-se na esquina o menino assaltante. A luz do dia não afugenta pequenos anjos maus. Tem Olha um a outro Maria de Lourdes aí, dizendo que é possível, né? Ter um olhar social e de forma lírica, né? Dizer lírica. Isso. Não é esse? Então, deixa eu dizer esse último aqui, que eu gosto muito dele. Na Avenida Maior, um menino e um pardal tomam banho num charco de chuva. Sem telhado que os cubra, deixam-se agasalhar pelo manto inútil da minha compaixão, adormecendo ao relento das estrelas no chão. Que Então, bonito. o que me Bonito e ao mesmo tempo, né? E triste. Bonito e ao mesmo tempo triste, Pois é, mas é a realidade, eu não posso... Qualquer escritor, qualquer pessoa que tem, que escreve, não pode nunca se alienar da realidade do seu país. Eu tenho 2 pátrias, eu sou luso-brasileira, eu nunca poderia me alienar disso. Então, eu lamento profundamente a condição social do nosso país, as desigualdades, em todos os níveis, desigualdades sociais, desigualdades de educação. Então, o pouco caso que é dado à escola pública, que seria fundamental. Você sabe que em Portugal, a escola pública é supervalorizada, as pessoas que vão estudar em escolas particulares, elas são obrigadas a fazer exames na escola pública, porque a validação tem que ser dada pela escola pública, entendeu? Então, o nível de escolaridade da escola pública é melhor do que nas outras escolas, por incrível que pareça, entendeu? Pelo que eu andei pesquisando, Maria de Lourdes Hortas, não é só o nível das escolas, né? Porque parece que também é o nível de presidente, né?
Parece que os portugueses têm um presidente exemplar, né? É verdade. A linha de política portuguesa, desde a Revolução dos Cravos, tem pendido sempre mais para uma linha social, não é? Então, existe mais igualdade. Sim, pois é. Eu não sei, é porque eu assisti um dia desses que ele é um herói, ele é muito cultuado nacionalmente, é um cara que vai ali e tal. Eu fiquei muito encantado com a figura dele. Mas, assim, eu queria falar sobre a questão da leitura que você fez. Eu não sei se eu queimei meus cartuchos, se você já leu esses 3 textos, mas a gente vai ter agora um momento de leitura e deleite, em que você vai ter a liberdade aí de escolher mais textos, mais poemas, porque é uma delícia ouvir aí essas suas leituras de poesia. Eu vou soltar a vinheta e você começa aí a ler, tá certo? Tá certo. Com você. Eu vou ler um poema que é o que dá título ao meu livro Fio de Lã, que é uma história, é a minha história, realmente, da minha literatura. Esse poema pode ser um carro-chefe. Fio de Lã. Quando no Tejo embarquei, tinha um chailinho para frio, que os mares de 7 dias desmancharam em novelo. Aqui achei outro rio, e de bandeira roubei o primeiro alumbramento. Desbotaram os rosados de minha face europeia, amorenei inteirinha. De menina virei moça, troquei o falar castiço por sotaque tropical, arrastado e mestiço. Se esqueci das amoras, das quintas e das latadas, das pontes, grilos, giestas, primaveras e outonos, passei a colher tombas, jambos, mangas, carambolas, e me entreguei à passagem, às praias, coqueiros, pontes. Mas a ponta inicial daquele fio de lã, azul e quente da infância, ficou por certo amarrada do outro lado. Fixa por limos de tempo, ainda existe raiz e insiste no meu canto. Só isso não consegui ao passar o Equador, da minha alma guitarra fazer um clarim metal. Insisto, a culpa é da lã, aquele fio azulado, que deteve o meu cantar longe, longe do outro lado. Por ele caminham ondas de atavismo irrecusável, lírica voz portuguesa. E em minhas cantigas todas, por mais que busque alegria, choro fado, com certeza. Pronto. E se você quiser muito que eu leia outro... Maria de Lourdes, muito bem, muito bonito, viu? Claro que sim, queremos ouvir você mais. Se você puder, já estamos aqui, Maria de Lourdes. Chegando ao fim, não é? Eu encerro com esse. Já estamos aqui a 1h23, mas para mim está sendo uma delícia poder contar aqui com você, com essa sua participação generosa. Obrigada. Eu vou ler esse. Muitas vezes, quando sou entrevistada, me perguntam por que você escreve? E aí eu vou responder. Eu escrevi esse poema para responder isso. Está no meu livro, como uma resposta. Está no meu livro... Tem um monte de vento. Ou não, está em outro, está em Fonte de Pássaros. Para amanhã e depois mais tarde, aqueles que ainda gostem de chuva. Para habitar enigmas, labirintos e prodígios. Para não deixar fugir o espanto diante das coisas essenciais. Para ouvir o silêncio de Deus. Para não me perder de mim, escrevo. Pronto. Então. Maravilha. Gostou? Parabéns. Pronto, eu acho que com isso, realmente, eu encerro bem a minha entrevista, não acha? Veja, nós temos aqui agora a parte, muito obrigado, né? E nós temos agora a parte do sorteio. Pronto, tranquilo. Né, que é o sorteio cultural dos livros,
que geralmente eu compartilho aqui os números na tela. Mas eu vou fazer o sorteio aqui, digo os números, eu informo os números. Não, eu vou compartilhar na tela aqui. Vamos para ficar uma coisa auditável aqui para todo mundo. Aí Então, depois deixa eu você abrir me aqui manda os nomes e os endereços, não é isso? Sim. Tá bem, tá ok. Isso mesmo. Eu estou verificando aqui, né, e participaram do sorteio 52 pessoas. 52 pessoas estão concorrendo. Olha que E bom. serão 5 livros, sorteados. Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui na tela o sorteador. Consegue visualizar, né? Estou vendo, sim. Ok, pronto. Vou colocar aqui 5 livros, 5 números, melhor dizendo, de 1 a 52. Então, foram sorteados o número 28, o número 51, o número 7, 42 e o número 12. Tá certo? Deixa eu salvar esse resultado e printar aqui. Vamos lá. Eu vou retirar agora aqui da tela. Pronto. E aí eu vou dizer quem são os ganhadores, tá certo? Como é o mesmo número, eu vou... Ou melhor, como é o mesmo livro, então eu vou seguir pela a ordem normal aqui. Olha só, número 7, quem ganhou? Ganhou no encontro passado também, que foi a Ingrid Apuc. Ela é de Monteiros. Veja que moça sortuda. É mesmo. Pois é. Ela é de Monteiro, na Paraíba. Boa, ótimo. Deixa eu só ver o outro número aqui. É o número 28. Número 28 foi a Aline Moraes. A Aline Moraes é uma amiga minha aqui de Vitória de Santo Antão. Olha só que maravilha. Parabéns, Aline. O número agora é o número 51. Deixa eu ver aqui, número 51. Opa, rapaz. Professora Francilene Lima. Da nossa gestora da Erindon Vital. Que Parabéns, Francilene. Deixa eu ver quem mais. Quem é o 51, 28, 51, 7, 42 e 12. Bom, vamos para o 42 que está mais perto aqui, que foi o Biraci Gonçalves dos Santos. O Biraci Gonçalves dos Santos é de Santa Cruz, o bairro Santa Cruz, Salvador, Bahia. Olha, vai para longe esse, né? E o outro é o número 12, deixa eu ver quem é o 12 aqui. É a Jeane Feitosa. Deixa eu ver de onde é a Jeane Feitosa. Opa, Jeane Feitosa é de Rendeiras, Caruaru, Pernambuco. Então é isso, temos 2 pessoas, uma da Paraíba, fora do estado, uma da Paraíba e outra da Bahia, e temos as pessoas daqui de Recife, Vitória e Caruaru. Maria de Lourdes, mais uma vez, gratidão, foi pedagógico esse momento aqui, esse encontro. Obrigada. E eu fico muito feliz que você tenha topado participar do Conversa com Escritora, porque isso aqui fica no YouTube, nosso canal, então é um repositório, né, de participações de escritores e que os nossos estudantes, os nossos professores, poderão a qualquer momento, a qualquer tempo, vir aqui consultar. Então, meu agradecimento a você, por isso, ao seu filho, que eu sei que lhe assessorou aí, lhe ajudou, gratidão. Qual é o nome dele? Gustavo Hortas. Então, gratidão, meu querido. E é isso, e que você aí tenha a palavra para as suas considerações finais. Mais uma vez, Marcelo, quero lhe dar parabéns por esse projeto, dizer que me senti muito feliz, muito honrada por participar do mesmo. Agradeço muito à professora Zuleide Duarte, a aluna que fez um lindo cordel, a
Cília, que também me fez as perguntas, a outra menina, não sei se era Socorro, era a outra mocinha, não me lembro agora, a outra aluna. E agradeço a todos os participantes, dou parabéns aos sorteados e muito obrigada. Foi um momento muito especial, fiquei muito contente. Uma boa tarde para vocês. Viva a poesia, não é? Viva a poesia, Maria de Lourdes Hortas. Valeu mesmo. E eu quero aqui reforçar o convite, porque quinta-feira, né, é uma data para a gente aqui do Conversa com o Escritor excepcional, e que a gente vai receber o escritor Hugo Monteiro Ferreira, que também é um pesquisador, não é? Beleza. E que vai trazer o tema do Setembro Amarelo aqui. Então, é uma digamos assim, uma contribuição do Conversa com o Escritor para trazer, né, especialistas no assunto para dialogar com os estudantes e dialogar com os professores, em especial nesse período, né, de isolamento, em que as pessoas precisam, né, dialogar, precisam conversar, precisam trocar uma ideia, precisam jogar a conversa dentro. Então, mais uma vez, gratidão a todos e gratidão mais uma vez a você, Maria de Lourdes. Um abraço.